Ô, Boa Fábio, noite, mestre. Tudo bem? bem e você, amigo? Tudo Como é que você jóia, tá? graças a Deus. Tudo bem. Trancadito dentro de casa, né? Não Pô, tem para onde correr. pontualidade britânica. É, pontualidade germânica, né, cara? Que eu, que eu sou descendente de alemão. Ah, é Aí eu verdade. brinco com os caras, eu falo, pontualidade germânica. Os caras É, também são pontuais. Mas, mas a germânica é próxima da britânica, né? mas eu acho que a britânica, um amigo meu lá, que mora em Plymouth, no sul da Inglaterra, lá ele fala, Fábio, se você chegar 7h58 tá tudo fechado. Se você chegar 8 horas, se era 7h59, 8 horas, você já está atrasado e talvez você não entre. Os Mas caras você sabe, são mas você sabe, Fábio, que essa pontualidade, acho que ela não é nem britânica nem germânica, ela é mundial menos Brasil. menos Brasil. Porque Infelizmente, né, cara? eu morei no Japão também, 2 anos, né? Joguei lá no Cerezo Sim. Osaka. E a pontualidade do trem-bala lá, dos meios de transporte do ônibus, era impressionante. É, né? Impressionante. É Tem uma não previsãozinha, né? Vai, atrasa. che vai chegar em 1 minuto. Em 1 minuto você pode ter certeza que ele tá lá, É, né, cara? a Mas gente tem que infelizmente, aprender muito ainda. temos que aprender bastante com É. isso. E por isso que eu falo assim, os caras falam assim, pô, mas 7h59? Eu falei, porque 7h59 você não vai esquecer. Se fosse 8, passava batido. Mas 7h59 vai começar. Ah, não, então tá beleza. É exatamente para provocar os caras falam, puta, não, pô, esse horário picado vai ficar gravado. Ah, Não, mas legal. legal. Toninho, primeiramente, obrigado aí pela tua participação, pela parceria aí, da gente estar batendo um papo, debatendo esse meio nosso aí que é tão apaixonante, né? Tá todo mundo fechado dentro de casa, mas assim, todo mundo acho que sofrendo, apreensivo com todos os problemas que esse coronavírus tem trazido e pela nossa paixão de poder ver o futebol, assistir todo mundo, né? Como a gente fala, todo brasileiro é um pouco treinador, dá pitaco, mete o pau, corneta, fala mal, não sabe nada, mas todo mundo tem um pouquinho de treinador. Obrigado pela tua participação. E você que é um cara que teve dentro de campo, formado na base de um clube grande, chegou à seleção brasileira, treinador, dirigente de um grande clube. Então, acho que você tem muitas experiências para compartilhar com a gente aí. Muito obrigado aí pela tua parceria, pela amizade, por estar aí com a gente hoje. Eu que agradeço, Fábio. Eu queria te parabenizar aí pela ideia do seu espaço. Eu vi algumas lives que você fez ultimamente, né? Esse período tem sido bom para isso, para a gente Sim, conhecer um lado de um amigo ou de outro. Você, por exemplo, eu não tinha tido ainda a oportunidade de ver esse espaço que você tem. E vi que você, em alguns momentos, até presta um serviço para os jogadores mais jovens que vão para o exterior, coloca uma série de informações importantes, de problemas que podem acontecer, alertas. Acho bem interessante. Vendo uma dessas lives, eu fiquei bem interessado em participar, sabe? Porque eu sempre tive muito interesse em colaborar, em contribuir para legal. a classe, né? Você sabe que eu fui presidente do sindicato dos atletas com Sim, 23 anos no auge da minha carreira. Em 90, 91, 92, eu me candidatei à presidência do sindicato e assim, nunca mais faria isso. Eu acho que foi importante, mas assim, no auge da minha carreira eu me comprometi com outra função, porque eu gostava de contribuir. Acho que a gente precisa, tem essa necessidade, sabe, de poder sim, colaborar e de alguma maneira. E você tem um veículo, né, que faz isso. Além disso, você tem feito viagens, né, ao redor do mundo, conhecido vários mercados do futebol, vários pontos de trabalho, assim, de interesse do atleta, né? sim. E principalmente também, mais uma coisa importante, talvez ainda eu vejo que alguns atletas que não têm tanto nome, que você ajuda,
E esses atletas são muito esquecidos, né, Fábio? Se você não vai ver o jogador no estádio, ali no interior de São Paulo, ver jogar com o teu olho, com a tua experiência, ninguém vai te indicar esse atleta. Difícil, né? Às vezes tem algumas indicações de amigos seus, mas esse trabalho, cara, é importante porque a grande mídia, né? Não estou fazendo uma crítica, mas é natural que ela precise dar oportunidade de visibilidade para os grandes nomes. E você não, Sim. você não precisa disso. Você trabalha, você vai buscar, para atletas com uma visibilidade muito restrita. E que se não é você, um empresário sério, como você olhar para poder um dia dar uma oportunidade no exterior, fazer a carreira, sabe? Isso é muito interessante, cara. Assim, não é, é uma coisa importante. Assim, para mim, eu particularmente dou mais importância para trabalhos como o seu, do que os grandes nomes que aparecem aí que tem seu valor, né? Lógico, mas eu dou muito valor para trabalhos como o seu, que é honesto, é muito sério, uma pessoa muito correta e que também olha para jogadores que precisam dessa ajuda, né? Eu acho que o nosso mercado é um mercado, ao mesmo tempo que ele é muito grande em termos de talentos, nós temos muito talentos e brotam talentos no Brasil, ao mesmo tempo ele é muito restrito a um, a um nível de, como você falou assim, é o que vende, né, Toninho? São os grandes clubes, são as grandes marcas, todo mundo quer colocar a sua marca naquele que está em visibilidade o tempo inteiro, na TV, nas grandes ligas, no Campeonato Brasileiro. Mas existem muitos talentos no Brasil que às vezes eles não têm essa oportunidade, né? E a gente, desde os últimos 6 anos da minha carreira como atleta, eu joguei fora do Brasil em lugares que talvez ninguém quisesse ir, né? Eu joguei no Irã, fui um dos primeiros brasileiros a jogar no Irã, joguei no time da Companhia de Petróleo do Irã. Hoje até me adicionaram num grupo de WhatsApp, eu falei, meu, pô, os caras estão falando persa. Eu falei, persa não dá, não é uma ou outra palavra. Os caras, pô, não. Mas assim, joguei no Irã, joguei em Israel, joguei na Tailândia, que são mercados que, lógico, hoje o Irã é um dos tirando aí Japão, China, é um dos principais mercados considerados asiáticos, né? Mas assim, são mercados que não são todos que querem ir, são todos que buscam ir. O cara que está num grande clube aqui no Brasil, ele não busca um mercado desse. Mas nós temos muitos bons talentos que com certeza têm espaço em outros mercados que acabam não tendo espaço aqui, que acabam não tendo uma visibilidade legal aqui. E dá trabalho, lógico. Eu acho que a gente trabalha mais do que aqueles que trabalham com os grandes, que estão em visibilidade, estão na mídia toda hora. Mas é um trabalho que a gente faz com, putz, mó alegria, mó prazer, né? Eu falo que a gente não trabalha, né? A gente faz aquilo que a gente ama, então a gente está sempre fazendo com muita alegria, com muita satisfação e ainda ganha dinheiro com isso, né? Que é o mais importante. Mas você ganha, mas muda a vida de pessoas, de famílias. Isso é importante. A gente sabe, você trabalha no futebol há muitos anos, eu também, que a gente encontra nesse caminho muitos agentes desonestos que roubam o atleta, que falam que vão cobrar uma coisa, que o clube pagou X, mas pagou Y. Não jogadores conhecidos. Eu trabalhei com o Denilson, no repatriei o Denilson, trouxe para o Uhum. Palmeiras quando eu era diretor, fomos campeões paulistas juntos. E ele me disse isso, ele me falou, né, a dificuldade, ele confiou numa pessoa e essa pessoa, não vou falar o nome porque isso é uma questão até de ética, né, Sim, não, sim. não sou eu, não fui eu que fui prejudicado, então, mas assim, ele chorou, né, ele saiu lágrima do olho dele, porque imagina você confiar numa pessoa, né, e 10, 8, 7 anos no nível do que a gente está falando aqui, né? Sim. É, ele E foi uma das transferências depois mais caras quando ele foi para a Europa, né? foi a mais cara do futebol brasileiro, né? E, bom, enfim, eu citei esse exemplo, mas Sim, a sim. gente sabe que tem, né? A gente sabe que tem. Então, você pelo contrário, você é uma pessoa muito honesta, muito, muito preparada, como importante você ter
jogado, você jogou nesses países mais, vamos dizer, no mundo do futebol, periféricos, né? No mundo Sim. do futebol, né? Porque tem a sua importância regional e o Irã tem o que é feito no Irã repercute nos Estados Unidos no mesmo momento, né? Tem É, sua importância geopolítica, né? é, Geopolítica. Mas, no entanto, no futebol é periférico, né? Alguns países que você passou e que te deram hoje um conhecimento, um preparo, uma experiência para mudar, que eu falei no início agora desse segundo papo aqui, a perspectiva de famílias, porque se você não dá certo aqui no Brasil, não pega clube grande, você passa muita dificuldade como atleta. sim, Eu fui presidente do Sindicato dos Atletas, eu sei o que eu estou falando. Lá atrás eu fui presidente antes do Martorelli, sim. e a minha atenção sempre era para esse atleta, porque... Tá me ouvindo? Peraí, eu tô te ouvindo? Peraí, eu acho que a minha internet que tá ruim. Peraí, Toninho. Deixa eu vou. Vamos ver se você volta. A sua imagem está travada. Ah, agora voltou. Eu acho que é a minha que está no Wi-Fi, ela trava. Mas agora está no 4G. Não está ouvindo? Ó, o Toninho caiu, mas ele já volta aí. A gente segue com a nossa resenha. Você que está aí nos acompanhando, tem um aviãozinho embaixo aí. Clica aí, manda para seus amigos, compartilha com a galera. Entra aí de novo, manda de novo o convite, Toninho, para eu te adicionar. Eu acho que agora tá. Agora estamos de volta. Deixa o Toninho voltar aí. Estamos começando a resenha. Manda o convite aí, Toninho. Estamos com esse cara que tem muita história para contar, muita experiência para compartilhar com a gente. E é o que o Toninho falou, às vezes aquilo que acontece num grande clube, num altíssimo nível, acontece num nível intermediário da mesma forma. Boa noite, FG. Toninho, você está por aí? Manda o convite para eu te adicionar de novo. Deixa eu ver se o Toninho está aqui. Eu acho que ele caiu caído mesmo. Mas já ele entra aí e a gente adiciona ele. Toninho é um grande, grande amigo. Acho que teve a ideia, ele teve como foi treinador, foi dirigente de sindicato de atletas. Nosso sindicato de São Paulo é um dos sindicatos mais atuantes do Brasil, hoje com o Martorelli, mas opa, manda o convite aí. Ah, beleza, Toninho já está entrando de novo. Agora acho que vai, hein? Vamos lá, Oi, agora acho que Fábio. vai, agora vai. Tá. Legal, Fábio. Às vezes tem esses probleminhas aí. Peço que o pessoal aí tenha paciência, né? É, Não tem tido, mas às vezes acontece. Então, até na Globo News ali acontece. não acontece. Então, Coisa da então, telecomunicação. Aí tá todo mundo fazendo live também, a concorrência é grande, tá todo mundo dentro do Instagram. Não, mas legal, mas pode dar continuidade aí, estava falando. não, então, e falando mais sobre o fato de você ter jogado em alguns países periféricos Sim, na questão do futebol, né, mundial, é, é, isso te trouxe um preparo hoje para assessorar atletas, que é o que você faz, de uma maneira muito interessante e quase, né, porque você também depende dos dirigentes de lá, mas quase que com risco zero, né, Fábio? Um risco, porque é diferente as pessoas que olham uma transferência de um grande jogador
para Inter de Milão, para Barcelona. Você levar um jogador sem nome, desconhecido no mundo do futebol, para um Sim. Irã, para uma Tailândia, os processos são diferentes, não é a mesma coisa, é uma coisa que você precisa bater de frente, às vezes, com o dirigente de lá. Algumas vezes, Sim. alguns, eu já passei por isso, hein? Alguns, você chega lá, contrato tudo prometido aqui, chega lá, você vai fazer teste. Você chega lá É o que fazer mais teste, acontece, né? né? Então, é importante essa tua experiência, sabe, Fábio? Porque muda a vida das famílias dessas pessoas, assim, até impacta até a vida dos pais deles, dos filhos nem se fala. E, de repente, essa primeira transferência é o caminho para uma passagem de uma década lá fora. Uma Sim, vida inteira, uma independência financeira, né? sim. Então, um trabalho importante. Queria primeiro enaltecer isso e dizer o quanto eu te conheci bastante, já estivemos juntos até na feira da CBF ali, batendo um papo Sim. longo. E você realmente é uma pessoa muito, muito confiável, né? E isso é imprescindível nesse mercado. É. Eu procurei, assim, eu tive a experiência de jogar, e os últimos anos eu acabei jogando nesses países que são periféricos, e eu sofri isso que você falou, né? Do empresário que te fala uma coisa, aí você não sabe falar o inglês, você não fala o persa, aquele monte de cobrinha, e aí o cara te enrola e só que uma hora você aprende a falar, uma hora você aprende a ler, uma hora você aprende a te comunicar, e eu só, putz, meu, tava tudo errado, o cara tava me enganando. Então, eu sempre fui muito claro, né, com todos os atletas que eu trabalhei, a gente já teve oportunidade de trabalhar juntos. Assim, eu acho que quando as coisas são claras, nunca vai dar problema. Tudo que a gente falar e a gente cumprir, nunca vai dar problema. Né? E uma coisa que eu aprendi depois de. Quando já tinha começado a empresariar, depois de tomar um chapéu, que é assim: hoje, se o atleta for, seja para onde for, eu acho que eu tenho que ir junto, ou alguém da minha equipe tem que ir junto e vai ficar lá até a hora que tiver tudo certo. O cara tá na casa dele, com o carro dele, com a família dele estabelecido, aí eu posso vir embora. Né? Porque às vezes o cara fala assim, não, mas eu vou lá, os caras vão me mandar o dinheiro, eu vou receber minha comissão e tá tudo certo. Eu acho que precisa acompanhar. Entendeu? Às vezes o cara fala, pô, mas pô, essa comissão aqui nós vamos ter que dividir em dois, três, pô, não vai dar nada. Não, mas alguém vai ter que acompanhar o cara. Porque exatamente por isso. Porque se Claro. chegar lá, o cara promete uma coisa, o jogador não sabe falar o idioma, os caras são enrolados, o cara faz o cara assinar um negócio. Quando eu assinei o meu contrato no Irã, né, no combinado no processo, assim, os caras tinham que me dar um adiantamento, combinamos com o tradutor e os caras foram embora. Ninguém me acompanhou quando nós viajamos para a cidade do clube onde eu joguei. Chegou lá, os caras mandaram um motorista, me pegou no hotel, levou na sala da presidência da companhia de petróleo, o cara jogou um E, papel em cima da mesa e falou, assina aí. e o Eu olhei, adiantamento? E o eu, adiantamento? eu olhei aquele monte de cobrinha e falei, não, eu não falava nada de inglês, eu falava fish e chicken, eu fiquei 15 dias comendo peixe e frango. Eu falei, não, não posso assinar. Aí ele falou, não, não, money, money. Aí eu pensei que estava sendo esperto, né? Eu falei, espertão? Eu falei, não, é o adiantamento, é o recibo. Pá, assinei. Era a última página do meu contrato. Depois eles colocaram mais 5 páginas em cima e tudo que a gente tinha combinado de passagem para a família, de casa, de carro, não tinha nada no meu contrato. Olha que Então, assim, absurdo. todos os dias era uma briga, entendeu? Eu fui saber depois de. Eu comecei a saber depois de um mês, quando eu fui receber, tinha um desconto. Eu falei, mas tá errado. Aí os caras, não. Aí veio acabou virando um amigo lá. O cara falou assim: não, tá aqui, ó. Você assinou aqui que quando o time perde, desconta do teu salário. Eu falei, não, não pode descontar. Eu falei, não, tá, você assinou, tá aqui, tá no teu contrato. Pô, Eu fiz uma doação lá de 40% do meu salário, não sabia, cara. Chegou no fim do mês, eu fui receber, os caras. Eu falei, não, tá errado. O cara falou, não, você doou para uma instituição aqui. Eu falei, não, doei nada, cara. caramba. Não, você doou. Aí pegou uma lista lá, falou, tá aqui teu Que nome, tá aqui tua absurdo. assinatura. Eu falei, não, não sabia o que eu estava fazendo, cara. Por quê? Porque falta ter alguém que acompanhe, que leia, que traduza, que te oriente. Porque às vezes você vai assim, para um lugar completamente diferente, uma cultura completamente diferente. O primeiro momento, o momento da chegada é um choque, é completamente, é tudo diferente.
Então, eu acho que essa parte de ter essa assistência, de ter essa assessoria, é importante o que a gente faz, o que a gente quer, o que a gente vislumbra ganhar, mas é importante, em primeiro lugar, as pessoas, né? Poder dar essa assistência, poder saber que, assim, eu não estou tirando um cara do Brasil, levando ele para um país completamente diferente e estou abandonando o cara lá, né? Isso eu falo para todos. Eu falo assim, meu, nós estamos juntos na alegria e na tristeza. Agora é a alegria de estar assinando e estar recebendo. Se precisar brigar com os caras, opa, é nós, vamos brigar com os caras. Então, essa é a minha ideia, essa é a minha ideia de negócio, de trabalhar, de fazer. Não tenho problema de defender aqueles que estão comigo, que eu coloquei no negócio. Eu quero comentar isso aí que você falou, mas queria dar um abraço pro grande primo Alexandre Aurani, primão meu. Opa, Alexandre, O obrigado pela. Alan, o Alan, o Alan da Mancha Verde também, que mandou um abraço aí, me elogiando. Muito obrigado, Alan. Um grande Alan, prazer seja tê-lo bem-vindo. aqui. Ô, Fábio, isso que você falou não sai na Globo, não sai na ESPN, não sai na FONSAI, cara. E isso que eu estou dizendo, como é importante esse é o canal que você abriu aqui no Instagram. Porque a gente sabe que tudo isso que você falou que passou, de chegar lá um contrato, te enganarem no contrato, a importância de um assessor, de um agente, viajar junto, ou um advogado da equipe dele, estar Sim, presente, esclarecer todos os pontos. Parece surreal, parece mentira o que você falou, né? Porque uma pessoa te mandou sim, para não, lá, não esteve presente na hora da assinatura do contrato, você não falava inglês, você assinou um contrato sem saber o que estava assinando e naquele contrato fazia você devolver dinheiro do seu salário quando você perdia não. jogos, é isso? Tinha coisas absurdas no Então, contrato, assim, cara. olha a importância, até vou fazer uma crítica aqui, construtiva sempre, das federações, da Confederação Brasileira de Futebol, eles poderiam agir mais forte nesse sentido, entendeu? Não sei Sim, se seria possível, porque eu sei que também é difícil, né? Controlar tudo, né? Mas no mínimo, orientações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em todas as equipes de futebol, quando você assina um contrato, você poderia receber uma cartilha da CBF. Nessa cartilha de 100, 200 páginas, contendo tudo o que acontece na carreira de um atleta. sim. Por exemplo, uma ideia. Ó, em 1 minuto já vem uma ideia. Entendeu? Então, Eu acho que o sabe, sindicato aqui de São Paulo ainda dá uma assistência legal também, para os atletas, né? Eu vejo a luta do Martorelli, do pessoal, eu acho que ainda é um dos mais atuantes do Brasil e dá um sim, suporte, tá sempre, eu vejo sempre notícias, pô, eles estão no vestiário mostrando para os atletas, ó, sim. isso aqui você tem E, direito, ó, isso aqui você tem o respaldo nosso. Mas assim, mas falta muito. Poderia partir principalmente em transferências internacionais, CBF. Deveria ter um sim, você acompanhamento, sabe, alguma quando, orientação. quando eu fui exercer a função de diretor, técnico, dirigente, no Fortaleza, no Palmeiras, eu lembro que eu tinha em mãos as 800, tinha em mãos, eu pesquisava e baixava no meu computador e fazia uma pesquisa de todas as transferências a cada ano de atletas brasileiros para o exterior. Então, naquela Uhum. época, eu não sei hoje, isso muda, porque se o dólar está alto, isso aumenta. Se o dólar está baixo, eu peguei a época do dólar um para um, quando era dirigente, jogador ainda, enfim. O dólar, Uhum. muitos jogadores voltam, enfim. Mas a média era Sim. de 800, eram de 800 transferências por ano. 800. É, Eu tinha, é eu tinha continua por esse, aí. eu tinha esse número, eu tinha o nome de todas na minha mesa. O nome de todas a cada ano. E fazia um pente fino, passava, baixava no meu computador e fazia uma escala de cores. Ah, esse é o Robinho, o Elano, foi para onde? Sabia onde ele foi. Por exemplo, eu repatriei o Kleber Gladiador assim, Sim, usando esse sistema, esse protocolo meu que eu criei, sabe? Eu sim, pegava e o Kleber saiu e eu ficava acompanhando ele. A hora que eu via que ele estava mal, que estava
acompanhava, porque ele saiu muito cedo, ninguém lembrava dele, trouxe de volta. Sim, Isso você é uma coisa, é uma ferramenta interessante. Então, 800 transferências, vamos falar da média, né? 800, deve ser a média essa ainda. mais Ela ou menos por aí. Então, dessas 800, 20 são famosos. Sim. 30, vai? 40, vai? Vamos botar 40, que seriam famosos e conhecidos do grande público. E as outras 760 são jogadores que não têm essa assessoria profissional, muitas vezes, e passa dificuldades lá fora. São enganados, entendeu? Eu não sei se você concorda com isso. Não, concordo, sim, é exatamente isso. A grande, assim, é uma minoria, que são as grandes, vultuosas transferências e que dão ibope e que sai na mídia e que todo mundo fala. A grande maioria são de jogadores normais que vão para mercados intermediários e que acabam passando muitas vezes por muitas dificuldades por conta dessa falta de uma assistência, de uma assessoria. Simplesmente tem bons agentes, não são todos. Sim, sim. Tem pessoas muito boas que trabalham, que fazem grandes trabalhos, assim, mas tem os gananciosos também, o cara que pega aqui, joga o cara lá e não quer nem saber, ó, se vira, meu irmão. E é exatamente isso que acaba dificultando. Como você falou, são famílias, sabe? Por trás tem esposas, tem filhos, tem pessoas que dependem daquele profissional. E assim, eu acredito muito na pessoa. Em primeiro lugar, assistência para o cara, para a pessoa, para a família, né? No sábado veio o Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu levei ele para a Ásia. Luiz Fernando, hoje, qualquer transferência que a gente precisa levar o cachorro do cara, a gente aprendeu com o Luiz Fernando. Deu trabalho para chuchu, não Eu sabia vi como essa parte fazer. aí. Puta, e vacina do cachorro e documento. E chegou na Tailândia, o cachorro ficou preso, não podia tirar o cachorro do aeroporto. A gente aprendeu. Ah, não, o cachorro não é problema meu, se vira. Não, a gente tem que dar toda a ideia, e pelo menos a minha visão e ideia da forma de trabalhar tem que ser essa. Acho que a gente tem que ser o suporte para o cara poder ir para lá e desenvolver o trabalho dele da melhor maneira possível, né? Você vê que na época que eu fui para o Japão, eu joguei 2 anos lá, fui campeão no Japão pelo Cerezo Osaka. Um time grande lá. Hoje é um Sim, time respeitadíssimo lá. O Levir Coupe foi muitos anos treinador lá, enfim. Mas, por exemplo, na época que eu fui, não havia internet. Não tinha canal internacional de televisão. Né? Foi a época que você jogou no Irã. Eu ainda fui para o sim, Japão, que é bem melhor é. que o Irã. Tava Então, começando, nós criamos um e-mail do Yahoo, porque Hotmail, que era o top da época, não acessava lá, era bloqueado por conta dos Estados Unidos. sim. Então, eu lembro, isso mudou muito, isso ajuda muito hoje, isso melhorou a vida lá fora, né? Sim, Mas, por exemplo, tinha uma perua que passava uma vez por semana com produtos brasileiros. E dentre esses produtos tinha feijão, tinha fita cassete, fita sim. VHS de uma semana de novela, uma semana de Jornal Nacional, uma semana de Fantástico. Você viu uma semana depois da notícia, mas estava vendo a notícia do Brasil. Então, mas olha que interessante, cara. Uma semana naquela época era atual, porque não tinha Sim. o tempo real, a internet não É. existia. Não, Eu hoje voltei para aconteceu cá, aqui, o cara tá te vendo lá, tá sabendo lá. então uma semana estava bem atualizado. Tava bem atualizado. Você vê que Que engraçado. legal, né, cara? E hoje, quando eu voltei em 96 para cá, eu lembro que estava começando a internet, celular, internet de escada. E eu Sim. não sou velho, assim, os mais jovens que podem estar ali acompanhando, vão achar que, pô, Toninho deve ter 70 anos. Não, eu tenho 52 anos, só que a evolução foi muito rápida, né? Foi muito rápido, né? Da internet. Hoje não, só para falar para o pessoal aí, quem mora no exterior, os jogadores que vão para lá, tem canais,
Vem a Globo em tempo real, ou até mesmo pela internet, né? Sim. Não, Vê hoje você acompanha tudo, né? Hoje você consegue tudo acompanhar tudo. é muito melhor, né? Mudou muito essa parte. Então, a adaptação, Sim, isso ajuda a adaptação da família, da esposa, dos filhos, né? Melhora um pouco a chance de adaptação mais rápida. sim. Que, que... Esse benefício melhor, alguns até prejudica, né, cara? Eu tive um atleta que a gente levou para Tailândia, ele chegou lá voando. Bem, os caras, pô, resolveu o nosso problema, o centroavante que faz gol. Daqui a pouco ele não conseguia mais treinar, cara. Os caras me chamaram. Falaram, Fábio, o que aconteceu? O cara chegou aqui, era um jumbo, cara. Pô, ele tá um teco-teco, ele não tem mais força, cara. E aí nós só vê que ele não dormia, cara. Ele virava à noite assistindo os canais aqui do Brasil, assistindo o Globo Esporte, o negócio. Quando era de manhã, horário de ir pro treino, ele tava com sono, ele tava cansado. Daí ele não Olha conseguia que treinar, interessante. Olha que entendeu? interessante isso aí, velho. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu acho que melhorou, nós temos a facilidade, mas o cara também tem que saber balancear e saber controlar, né? Senão o cara se perde. Mas Mas facilitou muito. bem interessante esse problema aí. Não tinha pensado nisso, né? Porque tem isso também, Esse foi porque, um dos casos. Assim, hoje eu já falo assim, meu irmão, entende? Você entra no horário daqui, o fuso daqui, você tá aqui por causa do futebol. Você é, vai ver, depois o extra, você olha lá, olha o Brasil, acompanha os programas, grava os programas, mas assim, foco aqui, porque foi um problema que a gente teve com o atleta que acabou. Ele tava lá, mas a mente, o corpo, estava tudo aqui no Brasil ainda. Então acabou prejudicando o outro lado. abraço ao Fernando Leite que entrou agora. O Fernando Leite é gestor do Cuiabá, é Ô, Fernando, tudo bem? um grande profissional. Trabalhou comigo no Paraná Clube, Fábio. Que legal. Opa, Fernando, tudo Pessoa, jóia? um dos melhores gerentes de futebol aí da atualidade, Legal. E muito parabéns competente, aí muito, muito pelas sério. campanhas que o Cuiabá O tem Book, feito aí os últimos anos aí. ele foi para lá agora. E o Ah, Book, foi agora. preparador físico, também entrou. O Book foi meu preparador também no Paraná, no comercial. Hoje é do Botafogo de Ribeirão, também está acompanhando a gente aí, Fábio. Ah, legal, Book. Seja bem-vindo aí na Muito, muito, resenha. muito bom preparador físico. Um abração, Book. Mas, Então, Toninho, Fábio, você começou na base do Palmeiras, um clube que não tem tradição de revelar jogo. Revela, mas assim, dá muito pouca oportunidade para jogadores. Você virou capitão daqui profissional, você foi para a seleção brasileira. Depois você ainda voltou como dirigente do Palmeiras. Compartilha aí, tem gente perguntando, pô, como que foi trazer o Denilson de volta? Como que foi essa... Pô, você é cria da base, que virou capitão da equipe profissional por vários anos. Você chegou à seleção brasileira com o Falcão, vindo da base do Palmeiras, seleção principal. Como que é essa tua trajetória, essa tua história, essa tua vivência ali? E depois tu ah, voltou como dirigente, com Luxemburgo, com o Muricy, trazendo grandes eu sou jogadores. profissional. É, é uma não, né? Esse ambiente é a minha vida, né? E eu fiz uma live com o Ivan Iso, que era treinador do Taubaté recentemente, foi anos auxiliar, era goleiro do Palmeiras naquela época. E a gente falou isso, eu falei isso na live, né? Elas têm uma fama um pouco injusta, porque nós subimos 5 atletas e os 5 chegaram às seleções nacionais. O Ivan Iso e o Gerson Caçapa na seleção brasileira sub-20. Eu, Veloso e Uhum. Zete chegamos até a seleção principal. Principal. Então, e nós tínhamos uma condição lá, o tema da live que eu fiz com ele foi a base do Palmeiras na década de 80. Você tocou no assunto. E a gente tinha eu acho que a melhor base na época era do Cruzeiro, em termos de estrutura, porque Uhum. o Cruzeiro já tinha a Toca 1, depois ficou a Toca 1 só para a base, né? Mas a Toca Sim, 1 sim. recebeu, enfim, já tinha uma estrutura bem bacana. E não havia CTs para a base, nem para profissional, imagina a base, né? Sim. Então, a estrutura que havia naquela época era muito interessante. Eles, por exemplo, vou te dar um exemplo.
Eu me formei em publicidade e propaganda. Sim. Quem pagou minha faculdade até eu assinar o primeiro contrato profissional foi o Palmeiras. Pô, que legal. Eles pagavam a minha mensalidade. A hora que eu assinei o primeiro contrato profissional, que foi em 87, aí, claro, com justiça eu passei a Sim, arcar com as mensalidades da faculdade. Mas assim, é um clube que me dava alimentação, moradia perto do Parque Antártica, numa região nobre de São Paulo, ali sim, Perdizes, né? Água Branca, Perdizes. Então, assim, nós tínhamos uma condição muito boa, assim, não faltava nada, né? E só que você subir no Palmeiras, como um time grande que é uma exigência absurda, a pressão é muito grande. Então você tem que ter sim. uma oportunidade, você tem que aproveitar. Aí depois de 3, 4 meses você vai ter outra. Você tem que aproveitar, você tem que marcar. E isso era o mais difícil. Então não é que o Palmeiras não revelava. Eu acho que todo clube grande tem suas dificuldades. Hoje o clube tem muito dinheiro. Então, Sim. isso faz o clube, se não tomar cuidado, cometer algumas injustiças. De ter jogador na base, mas não aproveitar. E ele ser melhor Sim. do que quem chegou. Quem chegou? Né? Do que quem foi contratado. Então, na época nós não tínhamos patrocínio, essas coisas, patrocinador, enfim. Então você tinha oportunidade, né? Porque o clube também precisava. Tinha o passe para os mais jovens, existia o passe, né? Eles não sabem o que é o Sim. passe. Então É. valia a pena você investir na base, porque o jogador ficava seu ad eternum, né? Usando um Né? linguajar. Acabava o contrato, você continuava É, preso ao clube, você não podia até, se transferir se o clube não te negociasse, era isso, complicado. isso. Você fazia contrato só de um ano. Todo ano você tinha que renovar. Sim, Se você não renovasse, você ficava preso ao clube. Você não podia ir para outro clube. Então sim, você ficava refém realmente do passe. Então, os clubes eles davam oportunidade, mas assim, como é um clube gigante, como temos aí 20 clubes aí no Brasil desse porte, né? Uns mais, uns mais. Então era difícil realmente. Então, assim, o São Paulo começou a revelar muitos jogadores em 1985, os Menudos, o Miller, os Silos, e criou essa fama. sim, Né? Mas antes também não revelava tanto. Então, assim, criou essa fama uma época que eles passaram muita dificuldade financeira e começaram a ser obrigados a dar oportunidade aos mais jovens. Então, às vezes, Fábio, às vezes a dificuldade financeira, alguns anos de dificuldade obrigam o clube a dar oportunidade. para a E às base. vezes alguns anos de bonança, de muito investimento, fazem o clube dar menos oportunidades, porque é mais fácil Sim, contratar, né? Um jogador que está sim, o ali, cara já está que formado, que já já está foi pronto, que já bem, vai segurar a pressão, vai isso, aguentar. isso. E às vezes não, porque o que eu falo para os mais jovens aí? Quando você se forma num grande, você respira aquele ar da cobrança muito antes. Muito antes. Sim, Então, assim, eu costumo dizer que me formar no Palmeiras foi como eu tivesse me formado na Harvard. não, é Assim, verdade. porque você, em nenhum outro clube, eu não estou brincando, em nenhum outro clube, eu joguei no Cruzeiro, joguei no Botafogo do Rio, em nenhum outro clube desses eu fui mais pressionado do que no Palmeiras, em Que no nenhum Palmeiras. deles. Então, a exigência é grande, então te forma forte, Sim. te forma um cara que. Você já cresce mais cascudo, né? É muito diferente, é muito diferente. Até por isso que a gente vê algumas contratações na minha época de jogador, artilheiro do Noroeste, vinha para o Palmeiras, não conseguiu jogar. Teve um artilheiro do Noroeste no Paulistão, o Palmeiras contratou, não conseguia jogar. Ele não consegue lidar com aquela cobrança exagerada, é uma Sim, novidade para ele. Enquanto para o cara da casa,
Você já aquilo está é o acostumado, normal. né? Já é o Aquilo é o normal, né? normal. Já é o normal Então, e quando tá bem na fase boa, você nada de braçada, né? e o fato de, depois de tantos anos, né, me chamarem para ser dirigente é um atestado, assim, é um atestado de retidão. Porque um clube sério como o Palmeiras, o Palmeiras é um clube muito sério, sempre de dirigentes muito sérios, salvo algumas exceções, né? Mas poucas exceções. Mas eu convivi com gente de muito nível lá, como jogador, na base, Sim. dirigentes. Depois que eu voltei agora, então, nem se fala. Os dirigentes que eu peguei na minha passagem como diretor, assim, um nível extraordinário, um nível lá em cima de retidão, de honestidade, de caráter, de Legal. educação familiar. Então, assim, é um clube que, depois de tudo que eu passei por lá como atleta, voltar a ser convidado para ser gestor do ambiente profissional, né, coordenador, gerente do geral do futebol profissional, para mim foi uma coisa sensacional. Foi um carimbo de que valeu a pena ser correto com o clube também, sabe? Você foi um cara diferenciado, né, Tony? Você é um cara que você foi se formar numa faculdade que não é uma faculdade do meio do esporte, você se formou em propaganda, publicidade, né? Você é um cara que estudou, não, que não é o que todos fazem, infelizmente, não são todos os atletas que buscam esse caminho do estudo, do conhecimento. Então, isso foi te dando a cancha que você já tinha de dentro de campo, de ser capitão do time desde o sub-17 até quando você saiu do Palmeiras, você foi capitão em todas as etapas dentro do clube. Você foi mostrando aquilo que você já era, um líder, capacitando, buscando conhecimento, capacitação. Então, com certeza foi um reconhecimento por aquilo, pela história que você criou, né? Que você construiu, né? Na verdade eu fui convidado, isso é interessante, sabe, Fábio, como vale a pena você ter postura, ser correto, ser educado. O vice mudou a presidência, teve eleições, tiveram eleições, Uhum. né, aconteceram eleições no clube em 2000 final de 2006. E quem ganhou assumiu em 2007. E quem ganhou como vice-presidente de futebol, que era um homem forte do futebol, havia sido meu diretor de futebol. Lá atrás, em 92, 91, 92. Olha que coisa, né? Então, o Dr. Gilberto Tipulo. Então, Uhum. ele tinha me conhecido como atleta, né? De perto, né? E acompanhou a minha carreira depois que eu parei de jogar. Eu já havia sido Sim, diretor no Fortaleza na Série A de brasileiro. sim. Agora que o Fortaleza foi voltar, mas eu já tinha sido diretor lá. Difícil montar elenco com recursos limitados, né? Fortaleza subindo da Série B. A gente manteve o time na A com campanha boa, enfim, outro assunto. Mas assim, ele já tinha acompanhado o meu trabalho, né? E me convidou. Então, pode demorar, mas vem o reconhecimento, vem a honestidade. Me desculpa, mas isso eu gosto de falar, isso tem valor, né? Não, A com certeza. retidão, o respeito, a honestidade, né? Que é muito, muito difícil no futebol, tem muito amadorismo, muito difícil, mas vale a pena. Alguém está vendo, né? Alguém está Eu acho vendo. que eu também sou por esse seu pensamento. Eu acho assim, quando a gente planta as coisas certas, uma hora a gente vai colher. A gente pode não enxergar ainda o tempo o- não é às vezes no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas assim, quando você faz um caminho certo, as portas sempre estão abertas, você pode voltar lá, você pode bater lá, você pode, sempre vai ter alguém que vai lembrar e falar, não, esse aqui, opa, esse aqui é certo, esse aqui gosta do caminho certo, das coisas claras. Então eu acho também que isso a gente tem que ir plantando boas sementes pelo caminho e com Sim, certeza vai chegar o tempo que a gente vai colher os frutos disso daí. E isso que eu te conheci, você é um cara sensacional, né? E creio que ainda você vai ter uma grande carreira ainda. não, muito Já teve obrigado. em grandes clubes, mas vai retomar isso.
É questão de tempo, de oportunidades, como você falou. É como era lá na base. Né? Às vezes, se teve uma oportunidade hoje, você vai ter daqui 2 meses de novo, mas na oportunidade que você teve. Né? Tá o Vitor Prates, da imprensa de Piracicaba, está acompanhando a gente, já te Ah, o mandou Vitor. um Ah, abraço. bacana. Né? Como A você fez, Piracicaba né? está na nossa vida, né? Aí eu vou falar pro Você pessoal aqui foi que lá. o 15 de Piracicaba foi o veículo que foi por onde nós nos conhecemos. Foi. E Porque você. interessante, cara, quando surgiu o negócio lá do 15, a gente não se conhecia, nunca tínhamos nos falado. E um amigo lá de Porto Alegre, o Sandro Becker, eu falei, Sandro, você tem um contato do Toninho? Ele falou, rapaz, eu não tenho. Mas eu estava vendo o programa do Neto, o Toninho teve lá essa semana, cara, eu acho que ele está livre, acho que ele não está em clube nenhum. Eu falei, puxa, como eu vou conseguir o contato dele? Aí eu liguei para um, para outro, se não me engano foi o Ramão, e conseguiu o seu telefone, aí eu falei, pô, vou falar com o Toninho. E aí acabou dando certo de Ramon, você, outro cara sensacional, Ramon, né? outro parceiraço. É, Então, e assim, e aí, aí deu certo de você ir, fez uma baita de uma campanha, né? Quando todo mundo marcante, todo mundo pensava que na entrevista você falava assim, não, nós vamos brigar para salvar. Você falou assim, não, nós vamos classificar o time. Então, todo mundo preocupado com o rebaixamento, falou assim, não, nós estamos olhando lá em cima, nós vamos classificar, e classificou, né? mas eu não sei como eu falava aquilo, porque na verdade nós assumimos o 15 em 2015 no Paulistão A1, que é muito difícil, né? Sim, Porque o Paulistão A1 para o 15, na A2 ele é grande, o 15 é grande. Na sim, A1 é só clássico, né? Ele é mais um ali, ele vai jogar com o Novo Horizontino, é clássico. Aí vai jogar com o Palmeiras, é sim, mais difícil ainda, sim, Corinthians, São Paulo. Então, o 15 na A2 é um time grande, favorito e tal, a subir, né? Agora na A1 e eles estavam com 6 jogos, 18 pontos disputados e 3 ganhos. 3 pontos, sim. 18, 6 jogos disputados e 3 pontos ganhos. Era uma vitória e 5 derrotas. Então, assim, rapaz, foi uma coisa muito bacana com os jogadores que eu não podia. Já tinha ido o prazo de inscrição. Sim, não podia mais Então, escrever então, ninguém. é, então um fato importante para dar mérito. Ah, não, eu escrevi um jogador por contusão. Por lesão, eu tive que inscrever um goleiro. Levei o Roberto da Ponte, ex-Ponte, Uhum, sim, que foi sensacional, foi muito bom. Mas não podia levar mais ninguém. Isso mostra um mérito grande do grupo de jogadores que lá já estavam. Porque a sim. gente não faz nada sozinho. É isso que eu quero dizer, né? A comissão técnica, o próprio grupo de jogadores que lá estava, conseguiu tirar o clube e ainda colocar nas quartas de final. Foi muito bom. Foi muito legal. Foi mérito, conseguiu, chamou, né? Os caras entenderam o que precisava fazer, abraçaram a ideia, abraçaram o teu trabalho e deu resultado com os atletas que já estavam lá. Sim. Né? Isso foi muito legal. Aí, para mim, né, que estou de fora, o que mais me chamou a atenção foi isso. Até na época a gente comentou com alguns amigos lá de Piracicaba, que os caras falaram assim, pô, o Toninho vai chegar aqui assim, pô, nós temos 3 pontos e nós vamos cair. Faltavam poucos, nós vamos cair. E o Toninho chegou aqui e falou assim, eu não estou olhando se nós vamos cair, eu estou olhando lá, que nós ainda podemos classificar, nós vamos classificar. E o grupo abraçou aquela ideia e o negócio andou, engrenou e ganhou e classificou para O a fase grupo final. tem Então é muito muito carinho por assim aqui. a visão, a motivação, os caras entender, abraçar a ideia e aí o negócio às vezes muda de É, figura, né? e ter resultado logo, né? Na Sim, estreia, porque aí o discurso encontra respaldo sim, exatamente. né? Aí é importante isso também, E aí vai sabe? recuperando a É, autoconfiança, pô, o que o cara tá falando é, acontece, pô, é é isso aqui, isso, vamos fazer. isso, E isso, aí tudo isso. começa a se É, tornar um pouco mais leve, né? é. E foi um dos trabalhos que eu mais tenho carinho, assim, sabe? Porque é muito difícil.
Eu sei o que é A1 do Paulista para times do interior, ele é uma coisa absurda de dificuldade, porque todos os, tirando, ó, você pega os grandes, são 4 grandes. Aí tem Ponte Preta que sempre estava na Série B, na Série A, brigando, né? Tinha a Ponte. Às vezes quando o Guarani está bem também, né? Quer dizer, a Portuguesa estava bem naquela época, Série A ou naquela B. época. Então você Bragantino, que sempre B ou A, né? Então você não você briga com uma folha de 300, 400 mil com folhas de 5, 6, 7 milhões, né? É muita diferença. Então, você precisa. É um desafio gostoso também, se dá Sim, certo, é um prazer enorme, porque é o aprendizado do futebol, é esse, para o treinador, né? sim. Ser vencedor com escassez, com Nessas recursos. dificuldades que você É, acaba sendo formado, né, cara? Agora, aproveitando o tema 15 de Piracicaba, aquela campanha, eu digo que o 15 tem uma gestão muito boa, né? Ele tem um CT providenciado pela patrocinadora, a Raizen, Sim. um CT com 2 campos, uma cozinha ali dentro do estádio, muito boa, com umas, que nem a gente fala, as tias da cozinha, sensacionais. Sim. Quer dizer, tudo isso, né? Tudo isso é importante. O advogado, o corpo jurídico, o corpo de marketing. É um ambiente É, muito bom para trabalhar. é Assim, no uma interior equipe é um muito dos que eu bem mais gostei. estruturada, né? Né? Uma equipe muito bem estruturada e com certeza logo vai estar de volta aí na um, vislumbrando aí campeonatos nacionais também. Tem Sim, tudo, sem tem toda dúvida. uma estrutura e uma cidade muito boa, É. cidade com empresas fortes, pessoal, uma das torcidas mais apaixonadas do interior, Sim, sim, sim. né? Torcida que Se- vai, que se- abraça, uma equipe muito, muito querida. Aqui, Fábio, no Brasil, antes de você, como atleta, antes de você. Agora eu sou entrevistador, você é o entrevistado. Você jogou mais onde mesmo? Você já me falou, mas Juventus. Eu joguei na base, Né? eu comecei na base do Internacional, isso quando eu saí de Ah, casa, com 14 anos. Depois eu joguei a primeira partida no profissional na base do Grêmio. Era tá. juniores na época. Isso em que Joguei ano? isso em 93. Ah, tá. Eu fui jogar um torneio sub-17, me levaram para Minas, para um clube pequeno chamado Venda Nova, que era um clube que só tinha categoria de base. E aí eu acabei indo parar no Eu Atlético lembro, Mineiro. lembro, João. E aí eu falei, vou embora, vou largar, vou embora, vou embora, vou embora. E aí o dirigente, o Alves, foi jogador, falou, não, Gaúcho, eu vou te ajudar, eu te libero, vê para onde você quer ir. E eu acabei indo para o Grêmio, em 93, começo de 93, foi quando chegou o Filipão, e aí montou Sim, aquele time campeão da Libertadores, sim. era o nosso juniores, era Danley, É, Roger, nessa, nessa, Arilson. nessa época, Rivarola, Arce, né? Nessa Isso, e daí o época, Filipão começou a montar aquele time, com Rivarola, Arce, e aí que montou. Depois veio Paulo Nunes, Jardel. Jardel havia jogado contra quando estava no Atlético, nós jogamos contra uma taça BH, que o Vasco tinha aquele time, que era Gian, Ian, Jardel, que também era um time sensacional dos juniores e que todo mundo foi praticamente aproveitado no time profissional. E aí o Grêmio contratou depois Jardel, Paulo Nunes. Acho que sumiu o seu som, Toninho. Opa, voltou. Opa, tá me ouvindo, Fábio? Agora sim, agora estou te ouvindo. Ah, não, tranquilo. A nossa live, o tempo é só uma hora, né? O tempo está quase acabando, o pessoal fala assim, pô, está acabando o tempo, pô, não vai dar tempo só de se despedir, eu quero fazer pergunta. Pode, fica à vontade, desculpa aí, eu que atrapalhei você aí, acho, Fábio. Não, tranquilo. Fica bem tranquilo aí, é que nós temos mais um minuto e pouco, e aí cai, o Instagram só dá uma hora pra gente resenhar e eles derrubam, né? Aí se você estiver tranquilo, não sei como é que está de tempo aí, se estiver tranquilo, a gente pode recomeçar para o pessoal fazer pergunta aí, tirar dúvidas, o Posso, pessoal quer. posso, Então posso. tranquilo. A gente vai até. Falta um minuto e pouco. A hora que cair, então, galera, a hora que cair, a gente recomeça e aí a gente faz uma sessão de perguntas aí, vão colocar o Toninho Tá na bom, parede tá bom. e aí vocês descascam a pergunta do homem. Beleza? Opa,
Ah, Tudo aí bem? já acabamos, já derrubei tudo, já começamos de novo aí, dá pra gente Tá ir pra bom. resenha. Tá legal, Fábio. Fala, Simão. Simão, homem da bicicleta, Toninho. Simão. É, o Simãozinho, volante da Portuguesa. Ah, o Simão. Simão. É, ele Simão. tá, Um abraço, Simão. ele tá João Luiz. fugindo. Semana que vem ele vai vir aí contar uns caos. Ele falou que tem um monte de história, que ele enrolava o pé com o jornal lá no Japão. Por causa do Onde que ele frio. está? Onde que ele estava? Onde que ele está? Hoje ele mora em Barretos. Mas Ah, ele no Pô, Japão, Simão. ele falou que por causa do frio ele enrolava, ele enrolava com o jornal o pé para tentar jogar, mas não tinha jeito, era muito frio. É, lá, eu já cheguei a treinar com neve lá, com neve. E realmente você não sente a ponta do dedo, né, cara? Não sente nada, né? Pô, é impressionante. Parece mentira, mas é. Você precisa passar alguma coisa. É boa ideia. Você não tira essa ideia aí. Não, mas não funcionou. Pelo menos quando ele contou, ele falou assim, cara, não funcionou. Eu enrolei com o jornal para ver se esquentava, mas não teve jeito. Mas, galera, você que tem perguntas aí pro Toninho, pode mandar as perguntas aí. Um abraço ao Tadeu Cruz, filho do Milton Cruz. Tadeu. Grande abraço. Oi. Você que tem perguntas a fazer pro Toninho, manda a pergunta aí pro homem, que aí a gente vai respondendo. Agora temos mais um tempinho, mas está travando a conexão.